Olá, bom dia. A arte e a educação andam juntas e uma sempre influencia a outra. Mas como isso acontece? Qual é o processo que leva a arte a influenciar na educação, a educação a influenciar na arte? É isso que você vai entender no programa de hoje, porque quem vai conversar comigo sobre todos esses assuntos é Ângelo Roberto Silva Barros, que é escritor, pesquisador da área de artes e muitas outras coisas ainda mais, né? Bom dia, Ângelo. Bom dia, Elda. Prazer enorme estar aqui contigo. Vamos aí tentar esclarecer algumas dúvidas em relação à arte e à educação. Seja muito bem-vindo e vamos começar. Eu te pergunto assim, a arte e a educação, o que uma tem a ver com a outra? Pois é, por muito tempo a arte ela sempre foi muito relegada às atividades manuais. Nós somos frutos de uma época que nós tínhamos na nossa matriz curricular a disciplina de educação artística. Educação artística. Simplesmente um fazer muitas vezes pelo fazer. E a arte ela foi se desenvolvendo principalmente na década de 80, final dos anos 80, e foi se tornando uma área de conhecimento com conteúdo, com uma proposta curricular mais bem elaborada e com o propósito de trabalhar não só a expressividade do aluno, mas principalmente a cognição. Aí, eu estou olhando assim, eu penso assim, você já pesquisa isso, né? Você pesquisa a influência da arte na educação, da educação na arte, mas você parece assim ainda um aluno de educação artística, mas não é bem assim, né? Você já tem 2 livros publicados a respeito desse assunto. De que forma esse assunto passou a te interessar? Pois é, o meu interesse com a arte ela começa dentro do curso de graduação em letras. Então eu me apaixonei pela literatura e precisava ter uma área complementar justamente para me embasar melhor na área da literatura. E acabei me apaixonando pelo curso de artes, me interessando, prestei vestibular e desde então comecei a desenvolver pesquisas. Essas pesquisas elas acontecem desde 2007, né? Então faz um tempinho, bom tempo aí. 11 anos já. E incrivelmente durante 10 anos da minha vida, de 2007 para cá, eu coletei várias caixas com muitos materiais referente à problemática, à importância da arte e educação no Brasil. E esses materiais foram se transformando em retalhos de pesquisas e depois foram ampliados e foram virando os livros. Nunca foi interesse da minha parte, particularmente, de escrever um livro. Mas a cobrança dos meus alunos de graduação e da educação básica era muito grande. Porque você também é professor, esqueci de dizer, ele também é professor. Então a cobrança era muito grande. Então o meu primeiro livro, que foi lançado em 2016, esse aqui, isso. Rememorando a história do ensino da arte no Brasil. Ele tenta trazer, desde a chegada da missão artística francesa ao Brasil em 1816, até a eclosão da pós-modernidade ou contemporaneidade, como alguns gostam de chamar. Então, ele vai fazer essa análise das metodologias de ensino, de como a arte foi se tornando obrigatória através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e de qual é a proposta e qual é o espaço que ela conquistou hoje. Né? Pois é, então deixa eu perguntar, qual é o espaço que ela conquistou hoje? Se a gente começou lá no comecinho mesmo, quando os franceses chegaram, a gente tem essa vamos dizer assim, esse traço cultural bem mais forte trazido pelos franceses. Hoje, ela ocupa um espaço relevante ou ao longo do tempo ela foi perdendo esse espaço? Como é que funciona isso para você? Eu costumo dizer que a arte, na educação, ela sofreu avanços e reavanços. Primeiramente, nós tínhamos a arte como uma técnica. Então, as pessoas estudavam arte, geralmente desenho industrial ou desenho de objetos, justamente para favorecer em outras áreas. Então, o indivíduo lá, no período colonial, por exemplo, ele trabalhava com arte apenas para aprender a entender melhor um maquinário. Ou então um advogado aprendia desenho para poder entender a cena de um crime. Um médico para entender a anatomia humana. Então o desenho era mais como uma ferramenta, um apêndice pedagógico para outras áreas. Sim, mas de qualquer forma, todas as outras áreas estariam interligadas à arte. Mas a arte não era ainda, digamos assim, a estrela. O objetivo maior da coisa. O objetivo maior. Depois nós passamos para um ensino de arte que eu considero como ensino de arte modernista, onde se valoriza a expressividade do aluno. Só que essa expressividade ficou muito vazia por muito tempo, porque eram os desenhos mimeografados, xerocopiados que se pintava para anexar nos envelopes das provas bimestrais que os pais recebiam. E depois a arte se tornou, pela LDB de 71, como uma atividade.
Então surgiu a educação artística. Hoje ela já é uma estrela, já brilha sozinha. Já, a partir da Ela lei é de diretrizes... coadjuvante, né? Isso, a partir da lei de diretrizes e bases de 96, a arte deixa de ser apenas educação artística atividade, como era em 71, apenas aquela disciplina super light, que a gente relaxava, que a gente ficava mais livre, né, dos professores mais sérios e mais sisudos e das disciplinas consideradas, entre aspas, mais importantes. E ela passa hoje a ser uma disciplina tão importante quanto as demais, porque ela se torna obrigatória. Mas isso não significa que a gente tem uns professores sisudos e que não é o momento de relaxar. A arte, ela pode ser encarada assim, dessa maneira, uma válvula de escape, uma hora em que a gente está mais livre para criar, uma hora que você, sei lá, se desprende do professor de matemática, do professor de português e vai para essa área onde tudo é mais lúdico? É possível, sim. A arte, ela te permite esses caminhos. Ela é cognição, ela é cultura, ela é conhecimento, né? Ela é expressão. Então, é uma disciplina que te traz uma possibilidade infinita dentro da tua prática como professor, porque você permite que o teu aluno aprenda, não só teoricamente, através dos conteúdos de história da arte, da análise de uma obra, que não é só necessariamente uma obra de arte, mas qualquer imagem das nossas mídias, né, das nossas redes sociais, por exemplo, mas você consegue também pensar a arte como um meio de autoexpressão. Então, o aluno ele pode produzir algo, se expressar através da arte, em qualquer linguagem que seja artística, e ele consegue se entender, ele consegue se conhecer, e ele consegue também se inserir dentro dessa sua produção, dentro de um contexto maior social. Quando a gente pensa assim, arte, Ângela, a gente pensa assim, isso é uma coisa meio abstrata para gente diferente, para os artistas, para aquele quadro que está na parede de alguém que teve uma intuição muito grande, essa coisa toda. Mas no nosso dia a dia, como é que ela se apresenta? Ela está no nosso dia a dia, a gente consegue fazer com que ela de alguma forma entre no nosso cotidiano, faça parte do nosso cotidiano? Na pós-modernidade, a arte... Na pós-modernidade, você vai me dar essa resposta no próximo bloco, eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta daqui a pouco para falar sobre isso. Um minutinho só. De volta aqui para um outro bloco de conversa sobre a arte no nosso dia a dia, que eu interrompi você. Ela, de alguma forma, ela está presente, ela pode fazer parte do nosso cotidiano? Na contemporaneidade ou pós-modernidade, a arte está muito presente em tudo que nós fazemos. Na roupa que vestimos, no cabelo que usamos, na forma que escolhemos nos expressar através de uma imagem ou de um meme qualquer nas redes sociais. Hoje, por exemplo, a fotografia ela está acessível a todos. Você pode não ter uma câmera extremamente tão sofisticada, né? Mas você tem uma câmera. Você tem o celular. Você tem o seu celular. Então você pode, em tempo real, se tornar um fotógrafo, você pode se tornar em tempo real alguém que vai editar, pensar e publicar essas imagens. Então a arte está muito presente no nosso cotidiano, mas ainda assim nós precisamos passar por um processo de familiarização. Então é muito comum você ver nos espetáculos que nós temos na capital, algumas pessoas que têm ainda uma certa dificuldade de se inserir nesse contexto. Quando eu falo inserir nesse contexto, saber como se portar numa ocasião como essa, que tipos de ações não devem ser evitadas, que tipos de ações jamais poderiam adentrar em um teatro, em um cinema. Então a gente precisa passar por esse processo de familiarização. Pois é, essa conscientização ela acontece como? Ela deve partir na escola. Da escola. Deve partir Aí na ela já faz essa conexão com a educação formal, vamos dizer isso. Mas isso hoje é trabalhado dentro das escolas? Temos uma problemática que muitas vezes a escola acaba focando muito na questão do Enem, da aprovação. Então o conteúdo é o que se pesa mais. Entretanto, dependendo do profissional da arte, educação, de qualquer profissional da educação como um todo, ele pode pensar trabalhar esses conteúdos, mas sempre levando e partindo da vivência do aluno, o que a gente vai chamar de aprendizagem significativa. Então eu posso trabalhar determinados conteúdos, ou melhor, todos os conteúdos da minha disciplina, levando em consideração as vivências e experiências dos alunos. Eu posso provocar o meu aluno a assistir a um filme, fazer uma criticidade sobre ele, uma leitura, uma análise, ou eu posso simplesmente levar para que a arte tenha acesso à escola, ou vice-versa, o aluno tenha acesso
a arte Mas lá fora. eu imagino que para isso, não só o aluno, mas o professor tem Sim. que estar conscientizado desse Sim. processo, da responsabilidade que ele tem dentro de um processo como esse. E você diria que os nossos professores, as nossas escolas estão se adequando a uma nova possibilidade como essa? Sem dúvida, como membro da Federação de Arte Educadores e faço relatórios constantes sobre as metodologias utilizadas no território maranhense, eu costumo dizer e afirmar categoricamente que nós estamos evoluindo cada vez mais. A arte tem conquistado cada vez mais seu espaço, os profissionais que trabalham com arte e educação têm assumido uma responsabilidade cada vez maior e melhor na aprendizagem significativa da arte para os nossos alunos, desde a educação básica ao ensino superior. Porque, como eu disse, parece uma coisa elitista de alguém Sim. que tem um nível elevado de cultura, que tem um conhecimento superior, mas eu acredito que não é bem isso não, né? Isso Não. pode ser ensinado para qualquer pessoa e qualquer pessoa tem a capacidade de absorver ensinamentos Sim, assim. sem dúvida. Agora, uma coisa que eu particularmente coloco como uma crítica que precisa ser evitada é que não se dê preferência nos conteúdos da escola, da disciplina de arte, apenas os conteúdos de elite, como você Isso. mencionou. Então, a arte clássica, apenas a arte erudita, mas que Aquela nós... coisa mais distante, Exatamente, né? mas que nós pensemos também na arte popular, na arte africana, que muitas vezes é ignorada dentro do currículo, apesar de existir uma lei que obrigue. A arte indígena, que é uma produção extremamente muito presente ainda no nosso território, né? Quer dizer, precisaria essa percepção do que é Sim. importante. Até porque eu imagino assim, quando você começa a ensinar para um aluno que não tem essa vivência, uma coisa erudita, clássica, que está tão distante da realidade dele, pode se tornar desinteressante. Sim. Ele pode não gostar do assunto, quer dizer, faz como uma obrigação. Aí a gente não vai chegar nesse nível de conscientização que você fala que é necessário. Exatamente. A responsabilidade de um arte educador num processo como esse, Ângelo, qual é? Sensibilizar. Essa é a palavra-chave. Sensibilizar o aluno a entender que toda a sociedade tem um meio de produção cultural, que essa produção cultural faz parte da história pessoal dele, assim como faz parte de uma identidade coletiva, né? E que ele precisa entender essas particularidades para que ele possa se perceber no aqui e no agora e se perceber como ser constituinte dessa sociedade, né? Como alguém que produz para o hoje, mas que deixará heranças para o futuro. Com certeza. E você está deixando sua herança para o futuro, né? Porque já você, todo mundo tem que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Você já escreveu um livro. Pronto. Os livros. Tem 2 aqui, Abordagem Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais. Sim. E tem esse aqui, que foi o primeiro, né? Mas já tem um outro também, não é isso? Já tem um terceiro? Inclusive, esse terceiro que foi lançado esse ano, falta chegar agora no Maranhão, mas já está sendo vendido já foi lançado, e divulgado lá fora, que é o Arte e Psicanálise. Ele parte de uma experiência em sala de aula, da educação básica, especificamente de uma escola particular que eu trabalho, que é o Colégio Literato, onde nós fomos trabalhar sobre o surrealismo, uma vanguarda europeia da primeira metade do século XX, e nessas discussões, analisando obras de Salvador Dalí e René Magritte, os alunos começaram a pensar, será que eu posso produzir também alguma obra de arte de forma surreal? Então vamos experimentar isso. Então começamos a experimentar, fizemos um levantamento dessas produções e também da análise feita pelos alunos das obras já consagradas, e aí foi resultando numa análise psicanalítica. Eu considero que é o livro mais light para mim, porque esses dois levaram muito tempo para serem produzidos, e o de arte e psicanálise eu levei 2 anos. Então, é rápido, 2 anos, é isso? Eu considero, porque o primeiro foram 7 anos, o segundo 4 anos, digamos que concomitantemente a produção dos 2, e esse de arte e psicanálise foram 2 anos, mas 2 anos super prazerosos, né, porque estavam envolvidos ali textos menos acadêmicos, uma linguagem mais acessível, a participação ativa dos meus alunos. Então... Pois é, os alunos, quando esse assunto é colocado de uma forma mais prazerosa, eles dão essa resposta? Sim, sem dúvida. Inclusive a capa do livro, infelizmente eu não estou com ela aqui agora, mas foi produzida por uma aluna minha. Né? Para você como professor, eu te imagino mais como aluno que eu. Mas você como professor, ver esse resultado assim, dá a sensação de dever cumprido? Tipo, eu estou conseguindo passar a mensagem que eu me propus, eu estou conseguindo fazer isso? Posso falar de uma forma bem livre, pessoal? Dá vontade.
No Maranhão, infelizmente, a gente não tem muito incentivo à publicação. Então foi muito penoso para mim encontrar esse incentivo. E alguém me perguntou uma vez, tu vais lançar teu terceiro livro em 2018. E qual é o que justifica esse teu interesse, já que tu não tens, digamos assim, um grande retorno? Eu disse, eu preciso deixar minha herança para a posterioridade, né? E eu preciso também deixar registrado os meus pensamentos e aquilo que eu tenho produzido com os meus alunos. Com certeza. Então, meu retorno hoje é mais gratificante no sentido de ter algo concreto daquilo que talvez possa ter sido somente abstrato em sala de aula. Mas retorno, se você ou quem falou para você pensar em termos financeiros, em termos isso. Mas o prazer da realização não é esse, né? Às vezes onde a gente ganha menos, onde a gente se satisfaz mais, né? Porque o trabalho é o que te apaixona, não o que te dá um salário. E você sabe que, para mim, ensinar sempre me motivou a pesquisar. Então eu não consigo pensar em ensinar apenas ou só pesquisar apenas. Eu preciso ter os dois. Então acho que você está no caminho certinho, não muda, não deixa que esses pensamentos te atrapalhem. O quarto livro já está sendo pensado? Já, o quarto livro trata aí de uma relação, digamos assim, do destino. Um artista chamado Joel Dumara, ele trabalha num banco e eu fui abrir uma conta bancária para uma determinada empresa e ele viu no contra-cheque, professor de arte. Então, poxa, eu sou autodidata e eu queria conversar contigo. É possível a gente trocar contato? Trocamos contato e hoje nos tornamos somos muito amigos. Já escrevi alguns catálogos para ele, já alguns textos, e está num projeto de fazer um livro, um catálogo, uma espécie de catálogo só sobre o trabalho dele. Por quê? Gente, que porque eu me maravilha. apaixonei pelo trabalho dele, porque eu entendo que ele, como artista maranhense, autodidata, natural de Santa Inês, traz uma característica que para mim é formidável. Ele tenta fugir das características quase que padrões dos artistas plásticos maranhenses. E a arte dele é plausivelmente inserida dentro da contemporaneidade porque ela não tem interesse, a arte dele não tem interesse algum de dar respostas prontas, mas busca fomentar, inquietar. Então a obra dele é muito aberta. Ele quer suscitar as perguntas, as Exatamente. respostas que cada um procure, né? Mais ou menos, né? Eu digo que ele provoca leituras com esses infinitos. Né? Então vamos fazer assim, quando esse livro sair, você vem aqui e conversa comigo de novo sobre como é que ficaram essas perguntas e quais as respostas que nós vamos encontrar para elas. Perfeitamente. Professor Ângelo Roberto, muito obrigada pela sua participação Prazer no nosso meu. programa. Foi um prazer conversar com você. Igualmente. E volte sempre. Eu gosto de pessoas assim que são apaixonadas pelo que fazem, que não importa o que os outros digam, não importa o retorno que tem, não importa o prazer que o trabalho que você tem te dá. Isso é interessante. Eu acho que é porque acontece comigo, eu adoro quando encontro alguém parecido assim. Tá bom, muito obrigada e bom dia para você. Para vocês também. Obrigado. Você já sabe que essa conversa que eu tive aqui com o Ângelo fica à sua disposição no nosso site, você pode acessar a hora que quiser, ela está lá à sua disposição. E o nosso site é oal.ma.leg.br/TV e as nossas redes sociais estão à sua disposição, a nossa página do Rádio Online está à sua disposição, está tudo à sua disposição. Mas todo dia eu vou estar também aqui à sua disposição às 8h30 da manhã. Tchau.